A Marinha dos Estados Unidos disse que na noite passada precisou atacar lanchas iranianas e instalações de lançamento de mísseis em um ato de legítima defesa. O Irã, por outro lado, afirmou hoje que não, que isso foi uma grave violação do cessar-fogo e que está pronto para responder, porque considera que o ataque não teve justificativa. Então a pergunta é, o que realmente aconteceu? Mas talvez a questão maior seja, além disso, por quanto tempo esse cessar-fogo ainda vai durar? Existe mesmo uma base real para um acordo negociado? Ou estamos condenados a voltar a uma guerra aberta? Para tentar entender o que pode acontecer agora e o que vem pela frente, é sempre um prazer receber de volta o professor Saed Marandi, da Universidade de Teherã. Ele foi conselheiro da equipe iraniana de negociações nucleares e é veterano de combate da guerra entre Irã e Iraque. Eu sempre acho importante destacar isso. Professor, como sempre, seja muito bem-vindo de volta ao nosso programa. Professor, as always, welcome back to our show. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. É sempre um prazer ter você aqui também, porque a gente está sempre tentando entender o que pode ser feito para acabar com essa guerra. Não que um lado precise vencer ou ser derrotado, mas que o conflito termine de alguma forma pacífica. É fundamental entender qual é a posição real do lado iraniano, e não só a versão que chega pra gente nos Estados Unidos, onde tudo é contado a partir da nossa própria perspectiva. E a gente vai ver isso em um instante. Eu quero começar justamente por esse ponto que a gente acabou de mencionar, porque em toda a mídia ocidental se repete, sem muitos detalhes, que essa foi uma ação defensiva e que os barcos iranianos estariam supostamente colocando minas no Golfo. Mas não fica claro por que, se havia barcos colocando minas, os ataques foram feitos contra bases de lançamento de mísseis e, ao que parece, também contra outras instalações. O que você pode nos dizer sobre isso, do ponto de vista iraniano? Como vocês enxergam a situação? Olha, a mídia ocidental, eu acho que está bem claro que eles simplesmente repetem o que o governo dos Estados Unidos diz. E mesmo os veículos que são contra o Trump nesses assuntos, eles também acabam repetindo o que os militares dizem. Mas a realidade é que os 4 marinheiros que foram mortos pelos americanos foram mortos em águas territoriais iranianas. E por que eles colocariam minas em águas iranianas? Isso não parece muito razoável. A verdade é que os Estados Unidos realizaram esses ataques sem provocação. E tudo indica que é para pressionar os negociadores iranianos. Muito provavelmente. Ainda mais porque isso está acontecendo ao mesmo tempo em que há uma escalada no Líbano, onde os israelenses estão ampliando os bombardeios contra alvos civis e ameaçando destruir 10 prédios para cada drone que o Hezbollah lançar contra um tanque. Então, estamos lidando com 2 exércitos que não têm nenhum senso moral. 4 famílias no Irã estão de luto pela perda de seus filhos. E isso está colocando em risco as negociações de cessar-fogo, porque os iranianos disseram, as forças armadas iranianas afirmaram ontem à noite, que ampliar a guerra e a agressão pode acabar com as negociações. E claro, no caso do Golfo Pérsico, os iranianos disseram que vão retaliar. Hoje mesmo já vimos um navio atingido na costa de Omã. Acho que era um petroleiro. Então isso pode ser algum tipo de retaliação pelo ataque. Bom, é justamente sobre isso que eu queria falar aqui. Porque, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores publicado mais cedo hoje, aquela última frase diz o seguinte: sem nenhuma dúvida, a República Islâmica do Irã não deixará nenhum ato de agressão sem resposta e não vai hesitar nem por um instante em defender a soberania e a integridade territorial do país. Então essa é claramente a questão. É uma situação difícil para o Irã, porque não se trata de uma retomada da guerra. Foi provocada ou não, uma ação limitada, direcionada, mas foi algo importante. Houve mortes entre as forças armadas iranianas, alguns navios foram destruídos e, ao que tudo indica, também uma instalação de lançamento de mísseis. A pergunta é,
Do ponto de vista iraniano, como se calcula se vale a pena responder na mesma medida e correr o risco de reacender uma guerra ou simplesmente aceitar o golpe? Como isso funciona do lado iraniano? Como eles estão fazendo esse cálculo? How does that work on the Iranian side? How are they calculating that? Well, no launchers were actually hit. Bom, na verdade nenhum lançador foi atingido, mas os 2 barcos, cada um com acho que 2 pessoas, foram destruídos. Só que os iranianos lançaram mísseis contra os Estados Unidos e, como eu disse, derrubaram de 1 a 3 drones. E alguém atacou aquele navio perto da costa de Omã, fora do Golfo Pérsico, no Golfo de Omã. Então o Irã não vai deixar nenhum ataque ou agressão sem resposta. Acho que durante os 39 dias de guerra intensa, isso ficou bem claro. No passado, os iranianos sempre tentavam evitar que a situação escalasse. A gente viu isso em ataques anteriores dos Estados Unidos contra a soberania iraniana, o regime israelense bombardeando nossa embaixada na Síria há alguns anos, os americanos assassinando o general Soleimani há alguns anos no Iraque, no aeroporto internacional de Bagdá, ali perto do aeroporto. Mas agora, depois dessa guerra, os iranianos decidiram que não vão mais se conter. Eu acho que um certo limite foi ultrapassado e os iranianos vão agir de forma muito mais dura daqui para frente. Mas além de tudo isso, o fato é que o cerco continua e o bloqueio dos Estados Unidos no Golfo Pérsico está na prática derrubando a economia global. E a cada dia que passa, os Estados Unidos estão basicamente atirando no próprio pé de novo. E os israelenses, claro, não se importam com a economia global. Eles querem que as negociações fracassem. É por isso também que Netanyahu, de repente, decidiu ampliar o massacre pelo Líbano. E ele está bombardeando prédios residenciais e matando crianças pelo Líbano inteiro. Claro que você não vê isso na mídia ocidental, por motivos óbvios. Assim como a gente também não vê as mortes diárias em Gaza, pelos mesmos motivos. Mas os iranianos não vão tolerar isso. E é uma repetição do que a gente viu depois daqueles 39 dias de combate. Tenho certeza de que você lembra. Quando iranianos e americanos anunciaram um cessar-fogo, também se falava, naquela época, em encerrar as hostilidades na região. E então os navios poderiam sair do Estreito de Hormuz. Isso foi há mais de 1 mês e meio. E naquela época também, Netanyahu fez exatamente a mesma coisa. Ele ampliou as atrocidades pelo Líbano. Começou a bombardear cidades inteiras, inclusive Beirute, e matou centenas de pessoas em questão de minutos, só para destruir o cessar-fogo. E conseguiu, porque os iranianos disseram que já que o cessar-fogo estava sendo violado, os navios ligados aos países que ajudavam os Estados Unidos a atacar o Irã, Kuwait, Emirados, Arábia Saudita, Catar e Bahrein, foram impedidos de sair. Então, por causa de Netanyahu e Trump, o Aspuid está caminhando para uma catástrofe. Essa questão é humanizada há mais de 10 anos. Então, a pergunta é, onde estamos agora? Estamos mais perto de uma retomada da guerra ou de um acordo? Durante o fim de semana prolongado aqui nos Estados Unidos, o presidente Trump deu uma entrevista à Fox News e disse que eles estavam 95% do caminho andado. Ontem à noite, o secretário de Estado Rubio conversou com a imprensa e disse, bom, talvez não chegue a 95%, mas já temos as linhas gerais e por aí vai. E eu quero mostrar para você, acho que vou mostrar 2 trechos diferentes aqui, um do lado americano e outro do lado iraniano, que na minha opinião mostram o quanto ainda estamos distantes, até mesmo nos termos das condições, de onde estamos e do que estamos tentando alcançar. Primeiro, mais cedo hoje, o general Jack Keane falou sobre como estamos buscando algo que traga benefícios para nós. O que é um bom acordo para os Estados Unidos? A gente sabe quais são as nossas posições, elas estão muito claras, e já fizemos declarações públicas para deixar isso evidente. E sinceramente eu estou convencido de que não vamos fazer um mau acordo. Eu não vou voltar a discutir se deveríamos ou não estar nessa fase.
Desde o começo eu achava que devíamos ter continuado com as operações militares e assim forçado eles a posições mais duras. Mas essa é uma decisão do presidente. Ele quis seguir por um caminho diplomático. E eu acho que o que precisamos fazer agora é garantir isso e também ajudar a informar o povo americano sobre o que está em jogo, quais são as questões envolvidas aqui. Agora, eu quero comentar algo que ele disse, porque isso virou quase um artigo de fé. É uma ideia aceita em boa parte do mundo ocidental, especialmente nos Estados Unidos, de que a gente interrompeu a ação militar nos primeiros 40 e poucos dias, um pouco antes da hora, que não deveríamos ter parado, que cerca de 70% de tudo foi destruído, mas ainda restavam uns 30%. E esses defensores, e ele é um deles, dizem, sabe de uma coisa? Esquece as negociações e termina logo esses 30% que faltam. Aí o Irã vai estar completamente arrasado. O que você rende a isso? Sabe, tem muitos iranianos dizendo a mesma coisa, que a gente devia ter continuado, que devia ter levado a guerra adiante, até destruir todos os ativos dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e também seus aliados. Manter os israelenses trancados nos abrigos por uma semana, por mais semanas, e aí forçar os americanos a fazer concessões ainda maiores. Então, dá para ver que isso funciona para os dois lados. Mas eu acho que está bem claro que os Estados Unidos não estavam com a vantagem. Até a própria inteligência americana tem vazado informações para o Washington Post e para o New York Times, dizendo que, na verdade, o exército iraniano hoje é bem mais forte do que eles imaginavam. As linhas de produção do Irã estão ativas, e isso é algo que eu venho dizendo já faz tempo. Hoje, enquanto a gente conversa, o Irã está mais preparado para a guerra do que estava há 3 meses, quando o conflito começou. A economia iraniana está sofrendo, está pior do que há 3 meses, assim como várias economias no mundo todo. Mas o exército está mais forte agora. A gente viu que aquelas cidades subterrâneas ficaram praticamente intactas e que o Irã tem hoje mísseis mais avançados, porque a produção de mísseis e drones continuou durante e depois da guerra. Nas primeiras semanas do conflito, os iranianos estavam basicamente lançando mísseis e drones antigos para se livrar deles. Eles já tinham esse material há mais de uma década. E mais recentemente, nas últimas semanas, começaram a usar os sistemas de armas mais modernos que possuem. Então agora, todos os drones e mísseis deles são do tipo mais avançado e em número bem maior do que antes. E pelo que dá para ver no resumo das negociações, está bem claro que o que foi acertado até agora mostra que os iranianos estão em vantagem. Porque tudo que os americanos conseguem do Irã é um compromisso de não construir uma arma nuclear. Mas o Irã vem dizendo isso há décadas. Repetiu isso centenas de vezes. E também se compromete a abrir o Estreito de Hormuz para permitir que o tráfego volte ao que era antes. Só que o Irã vai continuar controlando esse comércio. Então, para eles, está tudo bem. E o que o Irã ganha com isso? Os Estados Unidos têm que liberar metade dos ativos que o governo americano confiscou dos iranianos. E ainda tem que suspender as sanções sobre o setor de energia. Durante esse período, eu furtado? Acho que a gente perdeu por um segundo. Mas parece que você voltou agora. Então os Estados Unidos precisam acabar com o cerco. Não sei se eu já disse isso, se você me ouviu dizer isso. Mas só para repetir, os Estados Unidos têm que acabar com o cerco. Precisam suspender as sanções sobre o setor de energia, pelo menos por esse período. Tem que abrir mão dessas sanções. Precisam liberar metade dos ativos iranianos logo no início do acordo. E tem que encerrar o cerco e promover um cessar-fogo em toda a região, incluindo o Líbano. Eu acho que, para Irã, isso seria um bom acordo. Depois de 60 dias, se tudo correr bem, o que ainda é incerto, porque nem sabemos se vai haver um acordo, nem se esses 60 dias vão realmente levar a um cessar-fogo,
Aí as duas partes vão discutir o programa nuclear, que, na minha opinião, vai ser a parte mais difícil das negociações. Which I think those will be the more difficult negotiations. Yeah, let's hope that we get to those. Tomara que a gente chegue nesses pontos que você mencionou. Bom, eu acabei de mostrar o Jack Kinney dizendo que um bom acordo é exatamente tudo o que a gente procura, e praticamente nada do que você acabou de dizer. O seu ministro das Relações Exteriores, espero estar pronunciando o nome dele certo, mas o porta-voz do ministério explicou mais ou menos como o lado iraniano enxerga essas negociações. E em vez do 95% do caminho andado do Trump, ele parecia um pouco mais caloso. Over the weekend, he's a little bit more Seguin. O foco das negociações é acabar com a guerra. Neste momento, não estamos discutindo os detalhes da questão nuclear. Ameaças, pressões, representações e a publicação de caricaturas fazem parte das manobras políticas daquele lado do mundo. Nós seguimos trabalhando no campo da ação. Enxergamos a realidade, independentemente das percepções e das imagens criadas pelo outro lado. É verdade que já concluímos grande parte dos temas em discussão. Mas ang of Jabasis em Public Thrace Nemuji is to prestes aconteci. Então, pelo que parece, o lado iraniano está dizendo algo como: eu gostaria de um acordo negociado, nos termos que você acabou de mencionar. Mas, se eu não conseguir isso, vamos simplesmente continuar com o que está aí, até que a dor seja grande o bastante do outro lado. É uma interpretação justa? Yes, I think that is a very precise. Sim, eu acho que essa é uma descrição bem precisa. Não que o nosso lado, o lado iraniano, não vá sofrer. Claro que vai sofrer. A economia vai continuar enfrentando dificuldades. Mas isso é um problema existencial. É uma guerra para o Irã. Os Estados Unidos e o regime israelense querem destruir o país. O Trump falou várias vezes sobre obliterar o Irã, levar o Irã de volta à Idade da Pedra, apagar uma civilização. Isso é uma linguagem genocida. E claro, o parceiro dele vem cometendo genocídio há quase 3 anos. E ele obviamente ajuda nesse genocídio. Então nós levamos esse tipo de discurso a sério, mesmo que ninguém na grande mídia ocidental tenha condenado isso, e nenhum governo do Ocidente tenha condenado, e nenhum parlamentar, em lugar nenhum da Europa, da Austrália, da Nova Zelândia ou do Canadá, ninguém condenou. Então, quando se trata do Irã, ameaças genocidas parecem aceitáveis. E isso significa que o povo iraniano precisa estar muito preparado para se defender. E até que ponto? A gente vê muita coisa na imprensa ocidental sobre essas alegações, mas parece bem claro que o povo e a economia do Irã estão realmente sofrendo por causa desse bloqueio e também por causa da primeira rodada de ataques militares e tudo mais. Como você descreveria o quanto as pessoas estão sofrendo e como elas estão resistindo a esse sofrimento? As pesquisas mostram que a grande maioria dos iranianos continua apoiando as políticas do governo, porque entende que, apesar das dificuldades, o Irã não tem outra opção a não ser manter-se firme. Eles sabem que os Estados Unidos serão implacáveis. As pessoas no Irã viram o almirante americano, acho que o Cooper, dizer que a escola de Minab, a escola primária, onde mataram 168 meninas, logo no primeiro dia, no primeiro minuto do ataque, era uma base de mísseis ativa. Ele mentiu dizendo que aquilo era um local de lançamento de mísseis. E, ironicamente, naquela época, havia muitos jornalistas internacionais lá, inclusive um repórter da Sky News. E a Sky News é muito hostil ao Irã. Tem um viés claro a favor dos Estados Unidos. Mas o que ele disse foi tão absurdo que até o jornalista da Sky News ficou indignado. E ele disse: nós percorremos a cidade inteira. Conversamos com as famílias, vimos a escola, demos uma olhada em tudo. Não há nenhum sinal de base de mísseis. Então, quando temos pessoas como Cooper totalmente dispostas a massacrar crianças e depois culpar as vítimas, fica claro que estamos lidando com um regime muito perigoso.
um regime que diz abertamente que vai eliminar a nossa nação. Por isso, é natural que os iranianos se mantenham firmes. E como eu já disse antes, a cultura religiosa iraniana também é uma cultura que valoriza a firmeza diante do opressor e a crença em apoiar os oprimidos. Esse é um dos principais motivos pelos quais os iranianos apoiam os palestinos, os cubanos, que também vivem sob cerco, porque isso faz parte da identidade religiosa deles. Essa resistência e essa resiliência são especialmente fortes entre os iranianos, entre a resistência no Líbano e em outros lugares também. Mas a vida está mais difícil. Hoje mesmo, eu fui fazer compras, e os produtos que comprei no supermercado estão bem mais caros do que há 3 meses. A economia global está enfrentando uma catástrofe. E segundo os economistas, se isso continuar, vai acabar gerando uma situação catastrófica para os Estados Unidos. E é por isso que o Trump está tão interessado em fechar um acordo o mais rápido possível. Durante as negociações, os americanos foram muito mais insistentes em conseguir um acordo rápido do que os iranianos. Os iranianos foram mais lentos nesse processo porque não querem brechas. No acordo nuclear, o JCPOA de 2015, o grande problema foi que os iranianos cumpriram a parte deles, e os americanos, sob o governo Obama, se recusaram a cumprir a deles. Na verdade, quando Trump diz que quer um acordo melhor do que o JCPOA, isso seria muito difícil de conseguir, porque o JCPOA já foi um acordo bem ruim para Irã, por causa das brechas que ele tinha. Em outras palavras, os iranianos cumpriram as obrigações deles, mas os americanos não cumpriram as deles. Eles se recusaram a fazer isso e o Irã acabou sofrendo. E é por isso que quando Trump saiu do acordo nuclear, ele acabou fazendo um favor para o Irã. Porque, se o próprio Irã tivesse saído do acordo, teria sido atacado e isolado. Mas como foram os Estados Unidos que saíram, isso permitiu que o Irã voltasse à estaca zero. E agora, se houver novas negociações, o Irã vai negociar de um jeito que garanta que não vai cumprir suas obrigações primeiro. Certo. Tá bom. Eu já vou chegar na parte da sequência em um segundo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta enquanto ainda estamos nesse assunto. Você lutou na guerra entre o Irã e o Iraque e provavelmente também fazia parte da sociedade civil naquela época, certo? Então você pôde ver. E eu queria saber se você poderia comparar o nível de sofrimento que a população iraniana enfrentou durante aquela guerra e como ela resistiu com o que está acontecendo aqui desde fevereiro. Bem, foi um tipo de guerra muito diferente. Mas, durante aquela guerra, se a gente considerar que Saddam Hussein e alguns países ocidentais estavam apoiando grupos terroristas no Irã e em várias partes do país, inclusive nas áreas curdas, perto da fronteira com o Iraque, eu diria que, no total, entre a guerra Irã-Iraque e esses ataques terroristas, morreram quase 200 mil iranianos ao longo daqueles 8 anos. Acho que foram 190 e poucos mil, algo em torno de 194 mil. Cerca de 150, 160 mil morreram diretamente na guerra, e o restante em outros ataques terroristas, assassinatos, explosões e coisas assim. Então foi uma guerra longa. Tivemos muitos mártires, e eles usaram armas químicas. O Ocidente deu armas químicas para o Saddam. Eu sobrevivi a 2 ataques químicos, um com gás mostarda e outro com agente nervoso. De certo modo, aquilo foi muito mais devastador. Mas essa guerra, o fato de os americanos e os israelenses bombardearem o país inteiro, eles bombardeavam prédios residenciais, sabe, em Teherã ou Isfahan, ou até hospitais, e em Kashan, em várias partes do país, os ataques continuavam acontecendo. Na guerra entre o Irã e o Iraque, a maior parte dos danos ficou nas áreas de fronteira, porque a natureza da guerra mudou, claro. É isso. Mas em relação à própria população, porque eu imagino que a economia estava ruim, que os preços dos produtos estavam altos, mesmo assim, eles aguentaram firme. Então eles têm experiência histórica, não só histórias de guerra.
certo? Not just North stories, right? Yes, and as I said, the religious culture in Iran Sim. also E como eu disse, a cultura religiosa no Irã também torna os iranianos muito resilientes. Tem um bom livro do Alastair Crooke, nosso amigo em comum. É um livro antigo chamado, acho que já te expliquei isso antes, mas não tenho certeza, chamado Resistência. É um livro já meio antigo, mas ele descreve bem a cultura religiosa iraniana e também a do Hezbollah. Acho que vale muito a pena as pessoas lerem esse livro. O Alastair é uma pessoa muito bem informada. Outro livro muito bom é Indo para Tehran, dos autores Flint e Hilary Leverett, que eu acho que as pessoas deveriam ler, especialmente nessas circunstâncias. Os americanos, se os formuladores de políticas dos Estados Unidos tivessem lido esse livro e prestado atenção, sim, esse é o livro do Alastair Crooke. Yes, this is Alistair Crook's book. And maybe next time you invite him, you can. E talvez da próxima vez que você o convidar, possa perguntar a ele sobre o livro. Mas também tem outro livro dos Flint e Hilary Leverett, que trabalharam na Casa Branca, chamado Going to Tehran. Esse também é um livro que eu acho que as pessoas deveriam ler. E tem outro muito bom, do Peter O'Born, chamado... eu esqueci o nome agora, mas é sobre o Irã. A Dangerous Delusion. É um livro curto, mas trata do programa nuclear iraniano. Existem alguns livros muito bons por aí, quer dizer, esses 3, e tem mais um chamado Manufactured Crisis. Eu acho que as pessoas deveriam começar a ler mais sobre o Irã, porque a relação entre os Estados Unidos e o Irã vai ser algo importante nos próximos anos. De fato, na verdade, a gente precisa se preocupar com as próximas semanas ou meses a partir de agora. Você mencionou alguns dos termos e condições que o Irã precisa negociar nesse acordo. Voltando ao Jack Keeney, ele acha que tem vantagens sobre o Irã para forçar uma decisão rápida, e isso tem a ver com dinheiro. A gente tem influência sobre o dinheiro deles. Eles querem que os ativos congelados sejam liberados. Querem que as sanções sejam retiradas. A gente precisa usar isso como forma de pressão. A outra forma de pressão que estamos mencionando é dizer, olha, vamos atacar de novo se vocês não fizerem isso. Eu acho que na situação em que eles estão, eles não levam isso a sério, porque vão tentar empurrar o problema com a barriga. Quanto mais a gente se aproxima das eleições de meio de mandato, mais eles acreditam que os Estados Unidos dificilmente atacariam. Então a verdadeira pressão aqui é o dinheiro. E a gente precisa usar esse dinheiro para conseguir o melhor acordo possível. A gente não pode ceder nas negociações com eles. Eles vão querer um gesto de boa-fé da nossa parte. Algo como, tá bom, liberem alguns bilhões de dólares para a gente. Acho que estamos falando dos cataris porque eles têm controle de alguns ativos congelados, cerca de 6 bilhões de dólares. Isso seria um erro. A gente não pode jogar esse tipo de boia de salvação para o regime antes de chegar ao ponto central do acordo, que é o quê? Armas nucleares, apostrophes e minis balísticos. E são exatamente esses pontos que eles vão tentar enrolar o máximo que puderem. Então, eu continuo ouvindo que o Irã quer prolongar isso, que eles não querem chegar a um acordo negociado. Mas se o Jack Keeney estiver certo, e se o presidente Trump resolver ouvi-lo e disser, não vamos dar nenhum alívio nas sanções, nem liberar ativos congelados, e vamos falar da questão nuclear logo de cara, porque essa é a grande preocupação do Trump. Eles não podem ter uma arma nuclear, e por aí vai. Só que a gente acabou de ver o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã dizer que esse assunto nem faz parte dessa fase da negociação, que isso vai ser tratado mais para frente, e que eles precisam do dinheiro antes de qualquer coisa. Então parece que só por esse ponto já estamos num impasse. Porque me corrija se eu estiver errado, o Irã está dizendo que precisa de um pagamento inicial para mostrar que há alguma legitimidade no processo. Caso contrário, não vai haver uma próxima fase. Como você enxerga isso? Well, of course, it is Iranian money.
Bom, é claro que esse dinheiro é iraniano e está sendo retido ilegalmente. Mas tem um paradoxo no que ele diz. Porque, por um lado, ele afirma que o Irã precisa de dinheiro e que a gente não deveria entregar para eles. Tá certo, mas isso significa que a guerra vai se prolongar. Só que, segundo ele, é justamente isso que o Irã quer. Então, afinal, qual é? O Irã quer um acordo para encerrar a guerra ou quer estender o conflito? Acho que está bem claro que ele está ignorando dois fatores aqui. Primeiro, as forças armadas iranianas lutaram até o fim. E não foram os iranianos que pediram o cessar-fogo. Não foram eles que iniciaram os contatos. E por algumas semanas, os iranianos ignoraram as comunicações vindas do próprio Irã, até o dia 34 ou 35, não sei exatamente quando. E no fim, o Trump acabou aceitando o plano iraniano de 10 pontos como base para as negociações. Então eles começaram exigindo rendição incondicional, deponham as armas e terminaram aceitando o plano de 10 pontos do Irã como estrutura para negociar. Ou seja, claramente as forças iranianas não estavam indo tão mal assim. Se foi dessa forma que a posição do Trump mudou ao longo desses 39 dias. Mas o mais importante é que ele deixa de lado um outro ponto, o Estreito de Hormuz. E quanto mais tempo isso durar, se os Estados Unidos vencerem a guerra e o Irã for derrotado, então o Estreito de Hormuz não seria um problema. Mas é. Esse cerco que os Estados Unidos impuseram ao Estreito de Hormuz é uma faca de dois gumes e está prejudicando toda a economia global. Se isso continuar, vai haver uma depressão econômica mundial. E se a guerra voltar a esquentar, eu acredito que será uma grande depressão, muito severa, bem pior do que a dos anos 30. Então os Estados Unidos trouxeram isso, quero dizer, Trump e Netanyahu trouxeram isso para os próprios Estados Unidos e para o mundo inteiro. E isso não precisava ter acontecido. Mas depois daqueles 39 dias em que eles fracassaram na guerra, a gente poderia ter tido um cessar-fogo, e o Estreito de Hormuz estaria aberto. Quer dizer, ele nunca chegou a fechado para a China, para a Rússia, para Omã, para o Iraque ou para qualquer outro país que não estivesse lutando contra o Irã. Ele só foi fechado para os países que cooperaram com os Estados Unidos na guerra, por motivos óbvios. Mas se Netanyahu tivesse se abstido de realizar ataques genocidas no Líbano e tivesse aceitado o cessar-fogo, a gente já teria navios passando pelo Estreito de Hormuz há umas 7 semanas, se não me engano. Acho que é dia 8 de abril. É algo assim. Então os Estados Unidos, o Trump e o Netanyahu criaram, sabe, essa catástrofe. E se eles não aceitarem esse acordo, isso significa que o Estreito de Hormuz vai continuar fechado. Eu vi um programa no seu canal, há umas 2 semanas, em que você trouxe um senhor, esqueci o nome dele, mas ele era especialista em mercado de petróleo, ou de energia. E o que ele dizia era que as coisas vão piorar muito rápido. Na verdade, a gente vai ter um especialista diferente no programa de amanhã para falar sobre a indústria do petróleo. E o que o Dr. Chris Martenson disse foi que a gente está indo bem rápido em direção a um precipício, porque as reservas estratégicas de petróleo estão escondendo boa parte das perdas vindas do Golfo Pérsico. Só que isso está para acabar, em diferentes partes do mundo e em momentos diferentes. E aí a gente vai ver um problema enorme, porque simplesmente não vai ter oferta suficiente para todo mundo. E isso acaba nos levando de volta à pergunta: quem é que está mais interessado em resolver isso de verdade? Parece que seria com os Estados Unidos, mas até agora a gente não conseguiu chegar a nenhum acordo. Então, até esse ponto, me corrija se eu estiver entendendo errado, o lado iraniano está dizendo o seguinte: se parte dos nossos ativos congelados for liberada como um gesto de boa vontade e se houver algum tipo de alívio gradual das sanções, então teremos um tráfego totalmente aberto, embora ainda com as taxas,
que é o termo que estão usando em Teherã neste momento. E isso continuaria aberto enquanto o nosso bloqueio também for suspenso. É mais ou menos isso. Our blockade opens too. Is that generally right? Yes, the sanctions would Sim, have to be as sanções teriam que ser suspensas imediatamente. As sanções sobre a energia iraniana. E também teria que haver um cessar-fogo. O Irã não vai entrar em nenhum acordo enquanto a guerra no Líbano não acabar. Isso está completamente fora de questão. So that's just out of the Well, question. that's actually where I was going to go. And So remember, far, last- Bom, era exatamente aí que eu queria chegar. São questões de dinheiro, de ativos congelados, de sanções e tudo mais, e também o Estreito de Hormuz. É claro que isso é um assunto enorme para grande parte do mundo. Mas hoje mais cedo, o New York Times publicou que Netanyahu disse que Israel pretende intensificar os ataques ao Hezbollah no Líbano. E se não me engano, também hoje de manhã teve um vídeo, acho que foi na Fox News, em que eles estavam comentando isso e mostraram um trecho do Netanyahu reforçando exatamente esse ponto. soundbite of Netanyahu reinforcing that very point. A gente também está acompanhando os desdobramentos do conflito entre Israel e o maior aliado do Irã, o Hezbollah. Os israelenses prometeram intensificar os ataques contra o grupo em meio às ofensivas contínuas de drones e foguetes lançados do sul do Líbano. Quero abençoar os moradores do norte pela resiliência que inspira todos nós. Mas o que isso exige de nós agora é aumentar os golpes, aumentar a intensidade. Vamos atingi-los com uma força avassaladora. So he's not even saying we're going to Então ele não está nem dizendo que vão simplesmente continuar. Ele está dizendo que vão intensificar. A minha pergunta é: todas essas coisas que a gente falou na primeira parte do programa de hoje, se todas elas fossem resolvidas do jeito que você quer, do jeito que Teherã quer, mas essa aqui não fosse resolvida, ainda assim teria um acordo? This one doesn't get fixed. Is there a deal? No deal. And you know, Não, não tem acordo. E olha, o New York Times, claro, está mentindo. Está mentindo porque faz parte da turma do Epstein. E a Fox News também está mentindo. A verdade é que os israelenses estão atacando civis, estão bombardeando cidades, e as imagens saem todo dia. Famílias sob os escombros, crianças esmagadas, igual em Gaza. E o mais interessante é o seguinte: em Gaza, a mídia ocidental virou o rosto e deixou o regime israelense cometer o Holocausto, dizendo que, não podiam confirmar nada, porque não tinham presença lá. Mas isso era só uma desculpa. Eles queriam que os israelenses saíssem impunes dos massacres. They wanted the Israelis to get away with, you know, the massacres. In Lebanon, all of the Western No Líbano, todas as grandes agências e veículos de mídia ocidentais estão presentes. Todos eles. Há mais jornalistas ocidentais em Beirute e mais redações do que provavelmente em qualquer outro país árabe do mundo, especialmente se a gente comparar pelo tamanho da população. Mas as reportagens são igualmente tendenciosas, porque tentam apresentar a situação como se o que estivesse acontecendo fosse o seguinte: o Hezbollah realiza operações, ataca o exército israelense e divulga vídeos todos os dias. Eles atingem tanques, soldados, caminhões, veículos militares. E aí, em resposta, o regime israelense bombardeia cidades inteiras. E então o New York Times vem e diz: esses são redutos do Hezbollah, ou alvos do Hezbollah. These are Hezbollah strongholds or Hezbollah targets. And we're seeing images of kids under the rubble every day, and I tweet them. A gente vê imagens de crianças sob os escombros todos os dias. Eu publico essas imagens todos os dias, assim como em Gaza. Então não faz diferença se a mídia ocidental está presente, como no Líbano, ou ausente. Eles sempre deixam o regime israelense escapar impune do massacre. E isso mostra que eles não têm credibilidade, não têm moral e não têm respeito pela vida humana. Mas o Irã, sim, tem um grande respeito pela vida humana. É por isso que o Irã vem apoiando o povo palestino e o povo do Líbano. E a resistência no Líbano tem sido especialmente corajosa. Eles são os heróis do nosso tempo. Porque, afinal, por que eles entraram na batalha contra o regime israelense? Foi depois que o genocídio em Gaza começou. The genocide in Gaza began. And remember, the prime minister called them Amalek. E lembre-se, o primeiro-ministro chamou eles de Amaleque e diziam que não havia inocentes em Gaza, ou seja, nem as crianças. Eles não iam permitir comida.
E os líderes deles falavam isso desde o começo. Se alguém voltar a queixa da África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça, vai ver que lá estão todas as citações, mostrando que nos primeiros meses a intenção genocida era clara como o dia. E eles colocaram isso em prática e continuam fazendo. Então, o Hezbollah começou a lutar contra o regime israelense no norte da Palestina e no sul do Líbano para afastar as forças de Gaza, para aliviar a pressão sobre as crianças e as mulheres de Gaza, mesmo sabendo que isso traria prejuízo para eles, porque sabiam que o regime israelense atacaria mulheres e crianças no Líbano. Mas eles sentiam que tinham uma responsabilidade, lembra? Isso vem daquela cultura religiosa que eu mencionei para você, de apoiar os oprimidos e enfrentar os opressores. Então o Irã, por décadas, por vários motivos, não vai aceitar um acordo a menos que esteja incluído. Primeiro, por razões humanitárias. E segundo, porque essa comunidade está sendo eliminada, passando por uma limpeza étnica, sendo exterminada, assim como o povo de Gaza. Porque eles estavam tentando impedir o genocídio em Gaza. Então isso nos leva a uma conclusão bem preocupante. Pelo que você disse, me diga se eu entendi direito. Do ponto de vista do Irã, para essa guerra chegar ao fim, para que os bloqueios dos dois lados sejam suspensos, e para que haja qualquer chance de o fluxo de petróleo voltar a se aproximar do que era antes do início do conflito, o Irã vai precisar ter seus ativos descongelados, ou seja, o dinheiro deles liberado, alívio das sanções antes de qualquer coisa acontecer e, por fim, um acordo negociado para encerrar a guerra. Ao setor SWODA. Como é que é? O setor de energia. Sanções. As sanções precisam ser suspensas para o setor de energia. Não todas só. Ok, então as sanções sobre o setor de energia. Um fim da guerra, com algum tipo de negociação, algum tipo de acordo sobre isso, e o fim da guerra com o Hezbollah no sul do Líbano. Então, se essas 4 coisas acontecerem, o lado iraniano concordaria em, mas para não distorcer, se qualquer uma dessas 4 coisas não acontecer, então não vai haver um fim. É uma forma justa de colocar. Sim, é isso mesmo. E claro, o cerco no Estreito de Hormuz. Não tenho certeza se você mencionou isso ou não, mas sim, você está absolutamente certo. Esses são mais ou menos os pontos que foram acordados, em grande parte. Estão bem próximos, na verdade. Quer dizer, eu conheço um pouco do texto, e estão bem próximos. Mas o problema é que quando chegaram perto de um acordo, a pressão sobre o Trump começou a crescer na direção oposta. Os sionistas ficaram indignados. Eles começaram a reagir, e claro, os israelenses voltaram a intensificar os ataques genocidas contra o Líbano. É uma repetição do que vimos há 7 ou 8 semanas, quando os Estados Unidos e o Irã tinham o cessar-fogo. Netanyahu foi lá e minou tudo, e com isso impediu e acabou nos empurrando para onde estamos hoje, com a economia global à beira do colapso. E agora o Netanyahu está fazendo a mesma coisa, e os sionistas também. Porque os sionistas não se importam com a economia dos Estados Unidos, nem com a da Índia, nem com a da Argentina. Podem todas desabar. O que eles querem é que as políticas deles sejam levadas adiante. Então, eles estão tentando impedir que esse acordo seja apresentado, que seja aprovado. Pelo que eu entendo, o Trump quer o acordo. E pelo que eu entendo, eles não querem deixar ele seguir em frente com esse acordo. E aí está parte do problema com o presidente Trump. Isso aqui é do Truth Social dele. Um dos problemas é que ele mesmo está repostando coisas assim, dizendo, por exemplo, que o acordo do Obama com o Irã envolveu todo aquele dinheiro em espécie. E esse é só um dos vários posts que ele fez nos últimos dias. Basicamente, ele está criando uma situação em que se ele aceitar o descongelamento dos fundos, o que lá em 2015 também era dinheiro do Irã, mas foi apresentado dessa forma, como é que ele não vai ser visto se liberar, digamos, ainda mais bilhões de dólares em ativos iranianos, como culpado exatamente daquilo que ele está criticando aqui?
accused of the very thing he's highlighting here. Well, I'm not sure if it's more because Olha, eu não tenho certeza se foi mais por causa de o pagamento ter sido em dinheiro, mas talvez. Eu não me lembro direito, porque isso foi há muito tempo. Mas eu imagino que parte dos ativos iranianos tenha sido liberada naquela época, e uma parte disso era em dinheiro. De qualquer forma, esses são ativos do Irã. E veja, o Trump não venceu a guerra. Ele perdeu a guerra, e agora precisa lidar com as consequências. Ele não consegue abrir o Estreito de Hormuz. Já tentou fazer isso e não deu certo. Então o cerco dele é real. O cerco está pressionando o Irã, mas também está pressionando os Estados Unidos e toda a economia global. E o que está saindo de tudo isso? Duas coisas. Uma coisa é que, há quase 3 anos, os Estados Unidos vêm ajudando os israelenses a cometer genocídio em Gaza. E agora os Estados Unidos querem dizer que Israel deve ter permissão para realizar ataques genocidas no Líbano e que isso não deveria fazer parte do acordo. E o Irã está dizendo, não devemos ter genocídio no Líbano. Então isso é algo que o mundo está vendo. Mas o mundo também está vendo que os Estados Unidos e Netanyahu, Trump e Netanyahu, causaram uma catástrofe econômica global. E enquanto o mundo caminha em direção ao abismo, Netanyahu e os sionistas estão impedindo qualquer mudança de rumo. Então, o Netanyahu e os sionistas basicamente querem jogar toda a economia global do penhasco. E o Trump não tem vontade, nem capacidade, nem motivo, nem liberdade para resistir a eles. É isso, sabe? Mas a pergunta inteira é, à medida que a gente avança e a economia global piora, será que vai chegar um momento em que os Estados Unidos finalmente vão concluir que precisam priorizar os próprios interesses em vez dos de Israel? Até agora, os interesses americanos têm ficado subordinados aos interesses israelenses. Mas, conforme a dor aumenta para o mundo inteiro, os iranianos se perguntam, será que vai chegar a hora em que os líderes americanos finalmente digam, a gente precisa pensar nos Estados Unidos? E sabe, parte do problema, professor, nem é só Israel em si, mas o que acontece dentro do círculo mais próximo do Trump. Digo, desde essa nova rodada aqui nos últimos dias, a gente viu Mike Pompeo, o senador Lindsey Graham, o senador Wicker, acho que o senador Kennedy, o Jack Keane, claro, o Keith Kellogg e vários outros como a Rebecca Heinrichs. Todas essas pessoas, esses nomes de peso, que têm influência no campo conservador e dentro do círculo íntimo do Trump, estão gritando, não façam esse acordo, isso vai ser catastrófico. E como o Keane disse, e acho que foi uma das ideias que a gente mencionou, isso vai acabar financiando o regime iraniano e garantindo que eles façam coisas ruins mais para frente. Então, para mim, é difícil imaginar como o presidente Trump vai concordar com aquelas 4 condições que você mencionou e ainda conseguir se manter de pé, diplomática e politicamente, dentro do próprio cenário doméstico. Esse já é um grande obstáculo, além do que vem do lado israelense. Sabe, eu acho que quem disse isso melhor foi o Robert Kagan, por incrível que pareça. Essa foi a maior derrota dos Estados Unidos, provavelmente em toda a sua história. E vai ser um momento decisivo para o Império. Na verdade, eu acho que isso é algo bom para os americanos comuns, porque o Império não está agindo no interesse do povo americano. Eles não se importam com os americanos. Mas isso é outra história. O Trump não vai, digamos que ele retome a guerra. Ele vai vencer? Não. O que vai acontecer? Todos os ativos restantes de petróleo e gás provavelmente vão ser destruídos. E uma depressão econômica, uma grande depressão econômica, vai estar garantida por anos. E isso vai mudar a cara do planeta. A segunda opção é continuar com o cerco. Tudo bem. A vida vai ficar mais difícil no Irã? Com certeza. As pessoas vão ficar insatisfeitas? Claro que sim. Mas isso vai mudar alguma coisa no Irã? Não. E o que vai acontecer nos Estados Unidos? A economia vai despencar? Vai cair de um penhasco? As pessoas vão ficar felizes? Não. O Trump vai conseguir justificar isso? Não.
O governo iraniano vai conseguir justificar? Sim, porque eles vão dizer: esse país declarou guerra contra nós e precisamos resistir até superar essa crise. E o Trump pode dizer isso? Não, porque as pessoas vão perguntar: por que estamos nessa guerra? Estamos fazendo isso por Netanyahu e pelo regime israelense. A gente está se sacrificando por esse regime genocida. Então, isso não vai acabar bem para o Trump. E o terceiro caminho é aceitar o acordo. Só que esse acordo não vai resolver as coisas. A relação entre o Irã e os Estados Unidos é muito ruim. O Irã é contra o etnossupremacismo. Já os Estados Unidos e o Ocidente apoiam o etnossupremacismo. O Irã é contra o genocídio e o Ocidente apoia o genocídio. Mas além disso, pelo menos a economia global pode começar a respirar um pouco. O problema não vai ser resolvido. Eu acho que essa crise vai... Bom, enfim, eu mesmo vou assistir ao seu programa amanhã, porque me interesso por esses assuntos. Eu assisti aquele outro programa que você fez com aquele senhor, cujo nome eu não sabia, mas foi um programa muito bom. Ah, desculpa, o nome dele é Chris Martinson. Chris Martinson. Ele falou, e olha pra mim que não entendo nada de economia. Quando ele falou, eu entendi tudo o que ele disse. Então ele fez um ótimo trabalho explicando. Pelo menos a economia global vai ter uma chance de não entrar em depressão. Pelo menos isso. Mas a decisão vai acabar sendo tomada pelo Netanyahu, pelo lobby sionista e pelo Trump, no fim das contas. E eu acho que vai haver um acordo. Não dá pra apostar nisso. Quer dizer, se eu fosse uma pessoa que aposta, e eu não sou, eu não apostaria em nada. Tá tudo muito confuso. A gente vai ter que esperar pra ver o que acontece. E olha, deixa eu te fazer mais uma pergunta difícil aqui. A gente acabou de passar por aqueles 4 pontos que o Irã teria que cumprir para encerrar essa parte e poder chegar à segunda fase, que trata do próprio programa nuclear. Mas a questão é a seguinte: você já falou sobre isso antes, e eu vi vários outros representantes iranianos, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Araghchi, e outros recentemente. Como é que dá para confiar que os Estados Unidos vão cumprir agora o que não cumpriram antes? E como você garantiria isso de um jeito que deixasse o povo iraniano satisfeito? Olha, eu sei que você não quis dizer desse jeito, mas eu não sou um funcionário do governo. Nunca fui. Eu não recebo. Quer dizer, mesmo quando eu estou aqui com você, eu falo só por mim. E algumas coisas que eu digo podem não agradar o pessoal do governo. Não, eu não sei. Não tá claro. Pode ser que eles assinem um acordo e depois de 3 dias tudo desmorone. Eu consigo imaginar isso acontecendo. Depois de 3 semanas, pode desmoronar também. O Netanyahu vai fazer tudo o que puder, e os sionistas vão fazer tudo o que puderem para provocar uma guerra. Porque ele quer exterminar o povo do sul do Líbano. E o Ocidente vai permitir que ele faça isso. Ele quer exterminar o povo de Gaza, e o Ocidente também vai permitir. E ele gostaria que os Estados Unidos entrassem numa guerra com o Irã. Ele quer que os americanos paguem o preço, não o regime israelense. Eles lançaram uma guerra de 12 dias contra o Irã, com apoio dos Estados Unidos, e fracassaram depois de 6 ou 7 dias. A guerra de 12 dias acabou porque Netanyahu estava implorando por um cessar-fogo. Então, eles não estão em condição de travar uma guerra contra o Irã. Por isso querem que os Estados Unidos paguem o preço. E essa guerra de 40 dias, que causou um sofrimento imenso no mundo todo, e ainda vai causar muito sofrimento nos Estados Unidos nos próximos meses, é toda por causa de Netanyahu e do lobby sionista. Foi isso que Joe Kent disse na carta de renúncia dele. Ele afirmou que o Irã não é uma ameaça, que o Irã não está buscando armas nucleares, e que essa guerra tem a ver com o lobby sionista e com o regime israelense. Então estamos nessa situação por causa deles. E são essas mesmas pessoas que hoje, com certeza, querem que a guerra que os Estados Unidos travaram contra o Irã continue.
And final question I got for you. E a última pergunta que eu tenho para você é a seguinte: se esses são os 4 pontos, e a gente precisa chegar ao momento em que o presidente Trump consiga fazer Israel recuar, porque é isso que precisa acontecer, não basta o Trump concordar, porque Israel tem que parar de lutar no Líbano. Então é uma exigência bem alta, mas digamos que ele consiga ou que não consiga, e essa situação continue se arrastando por muito tempo. Existe algum cenário em que o Irã voltaria a uma guerra aberta para tentar resolver isso? Iran would restart a hot war to try to solve this. I don't have an answer to that. It's, Eu não tenho uma resposta para isso. É que, sabe, o Irã, quer dizer, de novo, eu acho que as pessoas deveriam ler aqueles livros que eu mencionei. Going to Tehran, o livro do Alastair Crooke. Ao contrário do que os americanos ouvem há 47 anos, os iranianos seguem princípios. E nós nunca começamos uma guerra. Mas os Estados Unidos já começaram 3 guerras contra nós. Em 1980, eles incentivaram Saddam Hussein a invadir o nosso país. E deram a ele seus aliados na região. Aqueles 5 regimes árabes que ajudaram os Estados Unidos a travar guerra contra nós. Naquela época, eles deram a Saddam Hussein centenas de bilhões de dólares. E o Ocidente deu a ele armas químicas para usar contra nós. Depois tivemos a guerra do ano passado e agora a guerra deste ano. Nós nunca iniciamos uma guerra. Foram os Estados Unidos que criaram essas guerras. Eles dizem que nós temos representantes. Nós apoiamos o povo palestino. Eles não são representantes. São como os judeus nos guetos de Varsóvia. São as vítimas. Não são representantes. A resistência no Líbano, o Hezbollah, surgiu quando Israel invadiu o Líbano e tomou a capital. Eles ocuparam Beirute. O Hezbollah nasceu sob ocupação. Era um movimento de libertação nacional. Isso não é um representante. Mas quem são os verdadeiros representantes? Jake Sullivan, em um e-mail para Hillary Clinton, no dia 12 de fevereiro de 2012, disse: "A Al-Qaeda está do nosso lado na Síria." Isso sim é um representante. O Estado Islâmico é outro. E foram esses os grupos que os Estados Unidos apoiaram. E claro, agora a Al-Qaeda está no poder em Damasco. E claro, a Al-Qaeda não está fazendo nada para libertar a Síria, que é território ocupado. Por quê? Porque eles são fantoches dos Estados Unidos. Eles nunca vão fazer isso. Se seguissem nessa direção, os primeiros a apoiá-los seriam a resistência. O Hezbollah, o Irã, a resistência no Irã. Mas eles nunca vão fazer isso, porque são fantoches. Então os Estados Unidos apoiam esses grupos extremistas, wahhabitas e salafistas, enquanto nós apoiamos os grupos que se levantaram contra eles. Os Estados Unidos apoiam o etnossupremacismo, e nós somos contra isso. Nós protegemos os cristãos na Síria e no Líbano. Nós temos parlamentares cristãos no parlamento iraniano. Temos também um parlamentar judeu no parlamento iraniano. Os israelenses bombardearam uma sinagoga durante a guerra. Bombardearam a sinagoga em Teherã. Então veja, no Irã nós apoiamos os judeus, mas os israelenses bombardearam judeus iranianos. Por que fizeram isso? Porque eles não são sionistas. Então sabe, toda essa narrativa no Ocidente, que a grande mídia e os think tanks, todos ligados ao poder e à chamada classe Epstein, como muitos dizem hoje, criaram uma história da qual é muito difícil as pessoas se desvincularem. Mas, de novo, esses livros, eu acho, ajudariam as pessoas a entender melhor a realidade. E a gente também vai recomendar esses livros para que as pessoas possam entender melhor. Assim, cada um pode tirar suas próprias conclusões sobre o que pensa disso. Mas, como sempre, mesmo que a gente não goste de algumas das consequências do que pode vir por aí e das dificuldades para encerrar essa guerra, a gente é muito grato por você ter vindo aqui e compartilhado com a gente a verdade como você enxerga. A gente agradece de verdade. Muito obrigado por me receberem. Que Deus esteja com vocês. O mesmo vale para vocês também. E só para avisar, daqui a pouquinhos minutos, o Scott Ritter vai entrar e a gente vai conversar sobre aquela outra guerra que pode estar se expandindo de novo na Rússia e na Ucrânia.
Muita coisa acontecendo por lá. Às vezes a gente acaba esquecendo que tem outros desdobramentos acontecendo também. O Scott vai trazer tudo isso pra gente daqui a alguns minutos, no Daniel Davis Deep Dive. From now on the Daniel Davis Deep Dive.